Saudações dermatológicas, aqui o Dr. Tiago Gondim. Eu sou médico dermatologista, eu coordeno as pós-graduações em dermatologia do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde e estamos aqui para dar continuidade ao nosso protocolo CBMS, Protocolo de Cirurgia Dermatológica. Falaremos agora sobre exérese cirúrgica ou excisão cirúrgica. Então, aqui nós temos a base da cirurgia dermatológica, a exérese. Então, vamos discutir o que deve ser feito nesse procedimento. Então, a sequência. Primeiro, nós já falamos que na cirurgia dermatológica, no CBMS, nós temos uma primeira consulta onde existe a indicação e a solicitação dos exames. Falamos sobre os exames, como é que eles são solicitados, e em alguns momentos, essa primeira consulta se alonga com uma segunda consulta. Isso quando existe espaço ou quando existe alguma dúvida em relação à indicação, em relação à execução do procedimento. Às vezes, quem indica é apenas clínico, embora tenhamos lutado muito para que o dermatologista seja, todos eles sejam cirurgiões também. Então, a consulta número 2 pode acontecer, se avalia mais uma vez o paciente, a indicação e os exames solicitados. Vai-se para uma orientação, onde nessa orientação se fala sobre pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Normalmente, essas orientações são complementadas com áudios explicativos que são enviados ao paciente, já que nós temos aqui uma vasta orientação, um número alargado de observações que devem ser feitas para o paciente que vai fazer a cirurgia e que, em geral, no momento da consulta, é pequeno para que você faça tudo isso. Então, falar sobre alimentação, falar sobre limpeza da região, uso de medicações prescritas e habituais, as que ele já usa, chegada ao ambiente, a utilização de adornos, de roupa, de cobertores, meias, acompanhantes para a cirurgia, a questão documentação, a questão jurídica, a questão financeira que não é tratada pelo médico, avaliar, e aí sim as questões de distúrbio da saúde, fornecimento de contatos da clínica, contatos do cirurgião, lembrar que o paciente precisa tirar o esmalte das unhas, perguntar sobre planos de saúde para que no eventual transferência nós possamos usar o plano de saúde, anotar isso em prontuário, existe um documento que fazemos, que um documento explica quais são os telefones de contato de emergência, os planos de saúde dos pacientes. Aqui o paciente apresenta seus exames, é avaliado também questões de alergias, informações sobre cirurgias prévias, se existiu algum problema em alguma outra cirurgia. Falamos sobre os tempos da cirurgia, falamos sobre os aspectos de anestesia, sedação, uso de ansiolíticos, observação, liberação, alimentação, uso de medicação, curativo, contato com cirurgiões, os retornos. Falamos também sobre os curativos e o seu tempo cirúrgico no procedimento, as informações do pós-operatório, o que pode acontecer, edema, hematoma, complicação, o tempo esperado para que essas coisas aconteçam, informações sobre os retornos. Então, no caso da cirurgia dermatológica, em geral, marcamos o paciente para 15 dias, a primeira consulta dele, e a segunda consulta pós-operatória no segundo mês. Se o paciente vai fazer um acompanhamento de uma cirurgia pós-tratamento oncológico, então ele já tem ali um programa chamado PAPO, onde ele faz o acompanhamento pós-operatório por 5 anos. É informado sobre possibilidades de reoperações, é informado sobre outros procedimentos que podem ser solicitados, cirúrgicos ou não, orienta-se a retirada dos pontos, orienta-se contato imediato quando há problemas, orienta-se usar medicações prescritas, as habituais, fala sobre cirurgia, sobre os tratamentos. No intraoperatório, o que é que nós vamos dizer ao paciente? Nós vamos falar sobre questões de emergência, obviamente não esmiuçando, mas é um momento de, inclusive, ter em mente a questão de montagem de sala,
que o paciente deve ser confirmado quando sua chegada, visto a alimentação para que ele não tenha hipoglicemia, a questão dos medicamentos pré-operatórios e os medicamentos que o paciente faz uso normalmente, a questão dos exames, os sinais vitais de monitorização, que é feito a partir de monitores simples, o vestuário do paciente, a presença de complicações como hematomas, edemas, seromas. A questão da dor é importante que o paciente tenha uma noção. No pós-operatório, também orientamos esse paciente a partir de áudios, tá? Então, tanto pré-operatório, existem os áudios explicativos ao paciente, como no pós-operatório existem também esses áudios explicativos ao paciente. E isso aqui é entregue ao paciente antes da cirurgia. Então, no pós-operatório, questões de pós-operatórios específicos que são tratados a depender de qual seja a cirurgia, a marcação do retorno, os números de contato com o serviço e com o cirurgião, a orientação sobre curativos, a orientação sobre alimentação, as prescrições de analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, orientações sobre a utilização ou não de formas caseiras, utilização de gelo, fitoterápicos, o que é que atrapalha, o que é que não atrapalha, informar sobre os tempos pós-operatórios, como já apontamos, edema, hematomas, assimetrias, complicações, informações sobre os retornos. Então, primeira consulta com 15 dias se faz para a cirurgia, para a dermatologia clínica, ou seja, o paciente operado na cirurgia dermatológica volta no ambulatório de dermatologia clínica na sexta-feira. A segunda consulta um mês depois, também no ambulatório de dermatologia clínica na sexta-feira. Se for um paciente pós-tratamento oncológico, ele vai passar 5 anos acompanhando. Então, nos primeiros 3 anos, sendo visto a cada 3 meses, e nos 2 anos subsequentes, a cada 6 meses. Esse é o protocolo do CBMS. Orienta-se a retirada de pontos, orienta o paciente a ligar imediatamente se houver algum problema, usar medicações prescritas, as medicações habituais que ele já faz uso, fala sobre cicatriz, o que esperar, tratamento com pomadas especiais ou não, e a questão de orientações outras, como atividade física, exposição solar, uso de bebida alcoólica. Isso tudo deve ser orientado nessa consulta. Então, como eu falei, os encaminhamentos de áudios pré e pós são feitos antes da cirurgia. E as prescrições? Então, vamos ver se vamos prescrever ansiolítico para esse paciente. Às vezes é interessante a prescrição de um inibidor seletivo de recaptação de serotonina na semana da cirurgia, para que o paciente fique mais tranquilo. O controle glicêmico. Então, se o paciente está descompensado, orienta-se antes da cirurgia fazer a compensação. Não é no momento da cirurgia utilizar hipoglicemiantes, porque isso não é bom. Né? Isso não é bom. Muitas vezes até para cirurgias maiores, os hipoglicemiantes orais são retirados no dia da cirurgia e a insulina é reduzida em sua dose. E é feito inclusive soro glicosado para alguns pacientes, mas em procedimentos grandes. Na cirurgia dermatológica a gente não tem tanto essa situação, porque é um procedimento menor. O controle da hipertensão arterial, então a gente bloqueia procedimentos que estejam em uma hipertensão grave, níveis superiores a 180 por 110. Só lembrando o seguinte, nem todo paciente de 180 a 110 está bloqueado à cirurgia. Às vezes o paciente chegou ali, subiu a escada, né, fez uma atividade intensa, está ansioso, chegou, a pressão deu um pouco tocada. Ou deu uma pressão 185 por 105 por 110. Então, aguarda um pouco, vê se isso aí foi por causa da atividade, foi por causa da corrida do paciente até a sala de cirurgia. Aguarda, observa, manda esse paciente para observação, trata a pressão e observa. Em geral, esses pacientes baixam a pressão porque eles já vêm sendo controlados antes. A questão da utilização de medicações antipertensivas nós fazemos, mas com antipertensivos orais. Então, é uma coisa muito mais simples. Porque não é nosso objetivo operar o paciente com hipertensão grave.
As orientações dessa prescrição em termos de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, a questão de retirada de pontos, 7, 14, 21 dias, como é feito o curativo, o primeiro curativo realizado com 24 horas após a cirurgia, porque tem que ficar com a compressão durante 24 horas, o curativo diário, mantém-se às vezes o micropore, substitui em 24 horas, usa álcool a 70 por cima, usa gases se necessário, se tiver secreção, vê se existe infecção. Então, são pontos que a gente vai falar nessa segunda consulta. No dia da cirurgia, a gente tem um programa chamado PPOP, como falei anteriormente. Esse é um programa da enfermagem. A enfermagem avalia o paciente a princípio, vê pressão arterial, os níveis de estresse emocional. Se ele nota que tem a hipertensão arterial e estresse emocional, o médico é imediatamente orientado, é imediatamente informado para tomar uma conduta. Assim como em outras situações. Normalmente, a gente tem a utilização, nós fazemos o clonazepam 1 miligrama antes de todas as cirurgias. É uma orientação da chefia de serviço. Todos os pacientes fazerem o clonazepam. O objetivo é que todos fiquem menos ansiosos. Então, isso não é um sedativo, a dose é ansiolítica. Então, todos os pacientes que possam receber devem usar clonazepam de 1 miligrama. O médico assistente deve assinar, porque a enfermagem vai solicitar isso. Tá? Os antipertensivos também podem ser usados, antipertensivos orais, captopril, atencina, hidralazina, captopril 25 a 50 oral, atencina sublingual 0,1 a 0,2, hidralazina 25 mg de oral. Claro que não vamos fazer todos, vamos fazer conforme a pressão do paciente. São feitos encaminhamentos aqui. Se o paciente está com algum problema, vai para observação. E se o paciente não fez a fotografia, ele faz agora, que na realidade a fotografia é feita em sala mesmo. Nosso pessoal de enfermagem é constantemente treinado por vídeos para que eles entendam bem o nosso protocolo e possam ajudá-los. É avaliado também no dia da cirurgia o prontuário, nome do paciente, a data, a indicação precisa, o cumprimento de prescrições, observar se os documentos estão assinados, contrato de serviço, contrato de consentimento informado, termo de consentimento informado para a realização do procedimento em treinamento médico, a fotografia é feita em sala, e aí na sala de cirurgia, o que é que vamos fazer? Então, na sala de cirurgia, todos devem lavar as mãos, não só os pacientes, antes da cirurgia. Avalia-se mais uma vez os exames, o paciente é preparado, então ele vai usar bata sem manga, a bata que ele vai usar é uma bata sem manga, atenção, com os custos. A enfermagem faz uma avaliação imediata com a monitorização simples. Nós temos alguns equipamentos onde vai se ver a pressão arterial, a saturação e a frequência cardíaca. Medicações pré-operatórias poderão ser usadas, como por exemplo analgésicos, a dipirona, caso o paciente possa usar, de 1 grama, de 500 miligramas a 1 grama, a 1000 miligramas, ou se não o paracetamol, de 500 a 750 miligramas. Os anti-inflamatórios, podemos usar o diclofenaco sódico, de 50 a 100 miligramas, ou a dexametasona, a dexametasona, 4 miligramas. Os antibióticos profiláticos, então fazemos a cefalexina, 2 gramas, 30 a 60 minutos antes da cirurgia ou até 1 hora após. E repetir 1 grama de cefalexina a cada 6 horas de cirurgia. Não é esse o objetivo, tá? Mas se a cirurgia for ampla, for grande, pode-se fazer. O PPOP é sempre avaliado e lembrando que a enfermagem é que é a responsável por iniciar as gravações do procedimento, porque todos os procedimentos são gravados para disponibilização na plataforma EAD. Em alguns pacientes avalia-se a glicemia. É importante que o paciente receba informações sobre o procedimento, o que é que ele vai fazer, se ele pode se mexer, se ele pode falar, se ele pode tocar a região durante o procedimento, se ele vai sentir dor. Então é interessante para diminuir a ansiedade do paciente. Conversem com o paciente, expliquem ao paciente o passo a passo dentro da sala. Vai ser muito mais tranquila a cirurgia,
né? Quebrem o gelo com o paciente, brinquem com o paciente, tá? Com todo respeito, obviamente. Confirmem sempre a identidade do paciente, sempre, identidade e o procedimento. O preparo da gravação pode ser feito pelo cinegrafista e pela enfermagem. Existe uma ficha de gravação e transmissão, onde toda segunda-feira se avalia o que é que tem gravado nos cartões a partir dessa lista de transmissão. E aí esse cartão é reposto e os vídeos são editados e levados à plataforma EAD para que os senhores assistam essa plataforma. Então prestem muito bem atenção na questão da linha de gravação, linha de gravação. Atenção! Linha de gravação, que é aquela linha imaginária entre a câmera e a região filmada, a região a ser retratada. Não fique no meio dela, porque senão vai evitar toda a gravação. E aí vai acontecer de o cinegrafista ou a enfermagem ter que solicitar o colega para sair da frente da gravação. O preparo da mesa. Então a mesa é preparada com campo plástico estéreo. Nessa mesa temos da esquerda para a direita. E é uma coisa que a gente vai bater muito, gente. Mesa organizada é sinal de procedimento organizado. Mesa desorganizada é sinal de procedimento desorganizado. Então alguém tem que manter os cuidados com a mesa. Cabo de bisturi número 3, com lâmina número 15, tesoura de íris, pinça hemostática, Halsted, curva e reta, pinça de Atsu com incendente, porta-agulha de Mayoega, pinça de Alice, da esquerda para a direita. Tem uma seringa de 10 ml com agulha de 22G, uma seringa de 1 ml com agulha de 26G e agulha 30G,5. Ainda uma agulha 18G em caso de utilização de bisturi elétrico. Se não vai usar o bisturi elétrico, nem abre enfermagem, nem abre essa agulha. Compressa estéreo, uma compressa só, não é para abrir 2 ou 3. A gente está diante de uma cirurgia de pequeno porte. Um pacote de gaze. Se o pacote de gases foi usado, o preceptor é quem tem a ordem para solicitar a próxima. Não se adiante aos fatos, não peça, não pegue. Não pegue. Se você pega um material, pessoal, a gente não vai dar baixa no material e vai dar problema no custo do procedimento, na avaliação de novos materiais e insumos a serem comprados. Então, de forma alguma, pegue o material para adiantar o procedimento. E sempre o preceptor é quem pode, é o único da sala que pode fazer a solicitação do material, ou ele ou o monitor. Em algumas exceções, o preceptor pode sim autorizar um outro colega a fazer essas solicitações. Tá? Então, atenção aos preceptores, cuidado com essa questão do material. A gente está tendo muita falha na anotação porque alguns colegas estão teimando em pegar o material e abrir. Isso traz prejuízo ao serviço. Então, a gente não quer que o serviço tenha prejuízo. Então, o campo estéreo para o paciente também pode ser usado. Atenção, enfermagem. Abrir o pacote apenas se for necessário. Pacote estéreo só se for necessário. Caneta de bisturi elétrico só se for utilizar. Se não for utilizar, nem abre. Cuba redonda pequena com verde brilhante e álcool. Então pode ser uma cuba redonda para se fazer a antisepsia. Com clorexidina também. Não precisa ser a cuba redonda pequena, pode ser uma cuba redonda. Isso aqui se faz tanto a utilização do álcool e a clorexidina para antisepsia, como também se faz para o verde brilhante. Tá? Algumas solicitações feitas, fio nylon, fio catigô. Toda vida que forem solicitar os fios, peçam qual é o tipo, vamos lá, como solicitar o fio. Como solicitar o fio. Porque se pedir o fio errado, vai ter que terminar a cirurgia com o fio errado. Não pode jogar fora, não. Não é SUS. Não que no SUS possa jogar, mas as pessoas jogam. Como solicitar o fio de sutura? Então você vai dizer a espessura. Então, se ele é 0.0, se ele é 2.0, se ele é 4.0, se ele é 6.0, você vai dizer qual o tipo, né? Então se é nylon, se é outro tipo de procedimento,
Então é nylon, é catigu. Qual é o tipo de procedimento que você vai solicitar, de fio que você vai solicitar? Qual a espessura? Qual o tamanho da agulha? Então, se é de 1,5, se é de 2 centímetros, se é de 3 centímetros e qual a envergadura da agulha. Então, se é 1/2, se é 3/8, se é 5/8, para você não pedir a agulha errada e depois ter que querer pedir um outro fio. Vai ser mais complicado. Então, essas são solicitações naturais da mesa. As fases de preparo. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, antisepsia. Depois, a posição do campo fenestrado. A marcação com verde brilhante. O uso de anestésico local, a expectativa 15 minutos, 10 ml, uso de lidocaína. Diérese, exérese, hemostasia, síntese, curativo, a observação e depois é sua responsabilidade orientar o paciente. Existe uma ficha de orientação, prescrever, e aí na realidade a responsabilidade é do preceptor. Marcação de retorno e retirada de pontos. Então vamos lá, vamos repetir: antisepsia, a posição de campos, marcação, anestesia. Essa anestesia, em geral, a gente vai usar essa anestesia com lidocaína, 10 ml de lidocaína com 0,1 ml de adrenalina, é uma solução de 1 para 1000, uma solução milesimal, ou seja, quanto de adrenalina eu vou usar? 1% da solução é adrenalina. Então depois vou para diérese, na diérese vou fazer incisão, divulsão, depois exérese, depois hemostasia, depois a síntese e vou dizer com qual fio vou usar, né? Qual fio e depois o curativo. Depois disso o paciente vai para a observação, na observação vai ser feita uma ficha, vai ser preenchida uma ficha de observação, onde tem a data, a hora de chegada do paciente, o tipo de curativo, se está sangrando, se não está, os sinais vitais, e o paciente só é liberado 1 hora depois. Então, o paciente só é liberado 1 hora depois. Paciente de cirurgia dermatológica, paciente de cirurgia cosmética, vai ser liberado 1 hora depois. Então, temos a orientação, prescrição e marcação de retirada de pontos. No pós-operatório, então, observação imediata, né? Quer dizer, terminou a cirurgia, já é pós-operatório, o paciente vai para a sala de observação, vai preencher aquela ficha de observação. Existe um checklist médico, então no prontuário tem um checklist onde você vai ver o que falta e o que você fez. Se você esqueceu alguma coisa, de imediato essa ficha é avaliada, esse prontuário é avaliado por um agente que vai fazer a auditoria do prontuário. Então, a consulta pós-operatória, primeira avaliação no módulo de dermatologia clínica, tá? Que é no mesmo mês. Se não houver complicações, se houver complicação, ele vem o mais rápido possível. A segunda avaliação é feita no segundo mês, também na dermatologia clínica. E, em caso de complicação, ele faz a avaliação diária por fotos, ou então ele vem todas as segundas ou em tempo menor, para avaliar a necessidade de procedimentos. Tá? Se o paciente ele fez cirurgia oncológica, ele vai entrar no programa PAPO, onde nesse programa PAPO, nos primeiros 3 anos é avaliado de 3 em 3 meses, e nos 2 anos subsequentes é avaliado de 6 em 6 meses.
O cirurgião, ele deve estar com capote não estéreo, a luva é estéreo, mas pode ser ou não estéreo, por exemplo, no caso de criocirurgia, eletrocirurgia, usem óculos, touca, máscara, se tiverem fotóforo, é bom que eles sejam usados. O material em sala, então checklist de material em sala, que garante que tenhamos os insumos, os materiais necessários, fixos ou não, e todo consumo é trabalhado em um programa de Excel para que a gente tenha noção do que se usou na cirurgia. Daí a importância de você não solicitar insumos, gases, com pressa. Se você solicitar, a enfermagem não vai atender e eu peço desculpas em relação a isso. Já peço de antemão, já peço de forma adiantada escusas, porque é uma questão de organização. Algumas proibições que temos sempre. Então, use celulares. Então, é proibido usar celular nas salas. Sair da sala, então não saia da sala que você vai perder o procedimento. Apenas em emergências pessoais, situações fisiológicas ou questões de atendimento médico. Não tire o preceptor do foco e não saia do foco. Não se pode perder a atenção do paciente. Então, desejamos não ter reclamação dos pacientes. E eles reclamam. Quando alguém está falando na sala algo que não é do seu procedimento, ele é perguntado e ele responde reclamando. Não se pode fazer ou não se pode trazer outros casos para dentro da sala de cirurgia. O caso é o do paciente. Não retirar o foco do preceptor do paciente, não apresentar fotografias ou vídeos, até porque teria que usar o celular, né? Não trazer assuntos diferentes. Aguarde o final do dia para discutir os seus casos com o preceptor. Ele terá prazer em fazer isso. Algumas palavras que não podemos dizer na sala: complicação, sangue, cicatriz, parada cardíaca, processo, maus resultados, cansaço, dificuldades. Isso trazem atrapalho ao procedimento. O paciente está acordado, tem que lembrar disso. O paciente não está dormindo, o paciente está acordado. E já tivemos e vamos ter problemas no futuro se não coibirmos o nosso colega de falar alguns palavrões como esses aí, tá bom? Então, finalizando aqui, essa base da exérese. Posteriormente vamos trazer retalhos, enxertos, biópsia, curetagem, eletrocirurgia. Mas a exérese é o padrão dessa sala de cirurgia dermatológica, tá? Então, saúdo a todos vocês, agradeço a atenção, peço que sigam o protocolo. Esse protocolo é profundamente trabalhado. Solicitamos sempre o respeito ao protocolo para que tudo aconteça da melhor forma possível. Saúdo a todos vocês.